Segundo as lideranças de bairro, o reajuste da maneira como foi proposto prejudica a cidade. Houve uma valorização que não é a valorização que eles estão dizendo, porque uma coisa é quando as pessoas dizem, outra é quando o elemento vai vender o seu apartamento, né? Para o vereador Fred Costa, que é contrário ao aumento, o projeto de lei não estabelece regras para as áreas que sofreram desvalorização. Corrigir distorção é muito simples. Se tem imóvel acima de R$40 mil hoje avaliado na cidade de Belo Horizonte, é só eles emitirem o boleto, cobrar dessas pessoas. E mais do que isso, responsabilizar o gestor público que foi omisso, responsabilizá-lo criminalmente por não ter efetuado a cobrança. Se querem corrigir, façam isso em 10 vezes, 15 vezes. Agora, de uma hora para outra, você aumentar o imposto 150%, eu considero inadmissível. Olha, eu espero que a gente consiga evitar que esse projeto seja aprovado e, se não for o caso, pelo menos minimizar os impactos. O fato é que ele, se for aprovado da forma que foi apresentado pela Prefeitura, vai proporcionar um aumento de até 150% nas 9 regiões da cidade, em todas as classes sociais, em especial será prejudicada a classe média e os comerciantes de toda a cidade. Nós sabemos que os imóveis na cidade de Belo Horizonte vieram a sofrer uma valorização significante nos últimos anos. Porém, o salário das pessoas não acompanhou essa valorização. 90% das pessoas possuem um único imóvel, que é a sua residência. Também o argumento que vai aumentar o número de isentos, eu não concordo. Imóvel até 40 mil, que é a faixa que vai ficar isenta, eu só conheço aqueles que estão localizados em aglomerado ou provenientes de programa habitacional público. E esses já são isentos com a lei em vigor. Corrigir distorção, todos nós somos favoráveis. Se tem alguém que tem imóvel avaliado hoje em mais de R$40 mil e não está pagando IPTU, a Prefeitura deve emitir o boleto e cobrar. E aqueles gestores que foram omissos na cobrança no passado, responsabilizados criminalmente, porque lesaram o patrimônio público ao omitir no ato da cobrança. Hoje, quem comprovadamente não tem condição de pagar o imposto pode vir a ficar isento, desde que seja um único imóvel em seu nome, e esse imóvel é aquele que ele reside. O que acontece com esse projeto de lei? A pessoa pode utilizar desse artifício no máximo 3 anos. Quando chegar no 4º ano, ele tem que pagar o 4º e também todo o remanescente corrigido. Logo, um idoso, um pensionista, um aposentado, ele fica durante esse período e após isso é obrigado a deixar sua residência. É uma inversão. No momento que mais precisa do apoio do poder público, o poder público quer proporcionar um prejuízo para esse idoso, algo que é temerário, que nós não podemos concordar. O painel da Câmara registrou uma cena raríssima, a presença dos 41 vereadores. Quórum máximo para votar o projeto mais polêmico do ano proposto pelo Executivo, o reajuste do IPTU de Belo Horizonte pelo valor venal, o de venda dos imóveis defasado há 8 anos. O assunto, mais uma vez, gerou discussões acaloradas, principalmente protagonizadas pelo vereador Fred Costa, o maior opositor ao reajuste do IPTU. O salário das pessoas não acompanhou essa valorização. E 90% das pessoas possuem um único imóvel, que é aquele que eles residem. Logo, terão enorme dificuldade para pagar um aumento que chega em determinados casos a até 150%. Considero injusto você corrigir algo que não foi corrigido ao longo dos últimos 15 anos de uma... Para outros, o tributo atinge somente a região Centro-Sul. É o argumento de quem não tem argumento e quem não conhece o projeto na sua íntegra, porque quem conhece sabe que vai piorar para quem mora no aglomerado, porque vai passar a pagar taxa de coleta de resíduos sólidos. Vai piorar muito para a classe média, que vai ter um aumento de até 150%. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O panfleto que foi citado pelos meus pares que antecederam é uma demonstração inequívoca do quanto esse projeto é ruim, é nocivo, é pernicioso ao contribuinte e, nesse caso em especial, ao comerciante. Foram 6 entidades do comércio, mais a União das Associações de Bairros, que assinaram
esse panfleto, externando a indignação e a preocupação. Por ocasião do lançamento desse panfleto, o representante por eles escolhido foi claro e enfático ao afirmar que, se aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, infelizmente os comerciantes terão que repassar esse aumento para o consumidor final e poderá também implicar em desemprego na cidade de Belo Horizonte. Temos que nos atentar e lembrar que a vocação da nossa cidade, infelizmente, é tão somente a prestação de serviço e o comércio ter um destaque especial. Na medida que a gente tira a capacidade, sobretudo a classe média, de consumir, nós estamos deixando de gerar emprego, renda, poder gerar, inclusive, desemprego no comércio. Então, a atitude de tentar aprovar esse projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte tem uma implicação direta para o contribuinte e indireta para o contribuinte e também para os cofres públicos. Quero lembrar aqui que a inadimplência na cidade de Belo Horizonte é uma das mais baixas, considerando as 27 capitais, e aí eu incluo o Distrito Federal. É de 13%. Com esse aumento, nós já tivemos manifestações nas últimas 48 horas, organizadas por associações de bairro, solicitando ao contribuinte e com uma mensagem inteligente e direta: imposto injusto se paga na justiça. O tiro pode sair pela culatra. Os 338 milhões que esperam aumentar na arrecadação até o ano de 2012 pode não ocorrer a partir do momento que o contribuinte se sente não prejudicado, não somente prejudicado, mas mais que isso... do PTU em Belo Horizonte. Ele foi aprovado com 30 votos a favor. Os vereadores Fred Costa e Irã Barbosa votaram contra. Ele remete a um aumento que pode chegar a quase 150% em determinados casos, o que eu considero inoportuno, desnecessário e abusivo pelo contribuinte. O projeto de lei da Prefeitura de Belo Horizonte, que altera a planta de valores do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir de 2010, foi aprovado na tarde passada na Câmara Municipal. Foram 28 vereadores a favor, exatamente o necessário para a votação, para a aprovação, e 3 contra. Votaram contra o projeto Fred Costa, do PHS, Irã Barbosa, do PMDB e Sérgio Fernando, do PHS. O projeto propõe até 150% de aumento no imposto em alguns casos. E o clima chegou a ficar quente em determinados momentos, como a gente vê pelas imagens, Diana. A Prefeitura fechou um acordo com os vereadores resistentes e acatou 5 emendas propostas pelos parlamentares. Os itens tinham a ideia de minimizar o impacto das mudanças para os contribuintes das classes baixa e média. Pela proposta da TBH da Prefeitura, áreas dos bairros Lourdes e Belvedere deverão ter os maiores índices de reajuste do imposto. Em Belo Horizonte, a inadimplência do IPTU atualmente é de 13%.